Bem-vindos ao programa Interação. Nossa conversa de hoje é com Rubem Danilo Albuquerque, superintendente da Caixa Econômica Federal. Rubem, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade aí da gente poder divulgar aí o nosso trabalho. Então vamos começar justamente por aí. Vamos contar um pouco do trabalho da Caixa Econômica Federal, que é uma instituição muito conhecida aqui na região sul. Pois então, Gustavo, nós nesses últimos 10 anos nós temos tido aí um reconhecimento do governo federal e a Caixa vem ocupando cada vez mais o seu papel como banco público. Né? Evidentemente que nós temos todo o nosso desempenho enquanto banco comercial, a gente está no mercado, né? Tem que competir aí com as demais instituições, mas a Caixa também tem um papel social, né? E nesses últimos 10 anos nós temos sido reconhecidos como o principal agente do governo federal para a disseminação dos seus programas sociais. Né? Então, a Caixa vem atuando muito forte, né? E aí eu cito alguns exemplos aqui, como o Bolsa Família, né? Que foi totalmente internalizado e hoje ele flui com bastante rapidez, porque a dificuldade sempre no programa, né, Gustavo, é tu fazer esse recurso chegar em quem precisa. Esse eu acho que é o segredo, né? E chegar da forma correta. E da forma correta. Então, hoje esse sistema ele está perfeitamente internalizado e ele é um sucesso, né, que a gente consegue realmente atingir as pessoas que realmente precisam nos mais distantes locais aí, né, que é onde está a dificuldade de acesso, enfim, uma série de dificultadores aí que as pessoas têm para acessar esses benefícios. Sim. E a Caixa assume esse papel aí nesses últimos 10 anos e também na área, né, de saneamento, que eu gostaria de destacar aqui, que é onde hoje nós temos recursos do PAC e que estão financiando obras importantíssimas, inclusive aqui no estado, né, sobre esgoto, né, ampliação do sistema de abastecimento, mas o mais importante, Gustavo, que eu acho sim que isso é uma notícia muito boa para nós gaúchos, né, é o tratamento de esgoto, que é extremamente deficitário, fazia muitos anos que não se conseguia aqui no Rio Grande do Sul aplicar recursos. Sim, e que hoje nós estamos revertendo essa situação aí com todos esses programas que foram lançados aí pelo governo federal e que possibilita, então, que os estados, né, e alguns municípios acessem esses recursos. O Rio Grande do Sul, inclusive, está muito mal ranqueado nessa questão do tratamento de esgoto. Eu acho que está com 19% da água e do esgoto tratado somente. E por motivo que você disse, faltam investimentos, e já são de muitos anos, não é deste governo nem do anterior, é de muitos governos. E isso, geralmente, eu sempre digo, né, não dá voto, não aparece, está enterrado, é um investimento que fica embaixo da terra. Exatamente. Mas ele é muito importante para complementar a questão da saúde, porque isso acaba evitando de refletir na outra ponta. As pessoas adoecem menos, a água bem tratada tem maior qualidade, então isso já resolve parte do problema, serve muito como prevenção. Parabéns pelo papel da Caixa de desenvolver colaboração desse processo todo. E a Caixa, então, ela, só para ilustrar aí o que tu afirmaste, né, o Ministério das Cidades, que foi um ministério que foi criado para justamente tratar essas questões, né? Então, ele desenhou aí uma forma em que permite que os municípios e estados acessem esses recursos para aplicação no saneamento. A gente sabe que isso é um recurso de difícil retorno, né? Porque é social, ele não pode ter uma tarifa elevada, ele tem que ser social, mas tem um papel fundamental na vida de todas as pessoas, principalmente, Gustavo, nisso que tu falaste, que é a questão da saúde pública, né? O esgoto não tratado, ele não só prejudica o meio ambiente, mas afeta, sim, a saúde das pessoas e principalmente daquelas famílias que são as mais necessitadas e que não têm, né, condições de ter uma moradia numa situação melhor. E a gente pode separar, inclusive, em dois aspectos. O banco atuando como ferramenta de mercado, perfeito, ou seja, na busca de lucro para custear suas operações, inclusive, e a questão de agente de fomento, né? Como o caso do investimento
de financiamento para as prefeituras na questão do desenvolvimento do tratamento do esgoto. E metrô? O metrô de Porto Alegre, por exemplo, a Caixa participa desse financiamento, a Ponte do Guaíba, essas grandes obras, e a gente está aí num ano de preparação para a Copa do Mundo. Vem participando dessas funções todas? Sim, nós estamos trabalhando com a Prefeitura de Porto Alegre, na questão do metrô especificamente, né? Porque ali a composição dos recursos que irão viabilizar o metrô, ele é composto por uma parte de financiamento e uma parte vem do Orçamento Geral da União, né, no qual a Caixa é um agente repassador desse recurso. Então, como nós já estamos, Gustavo, trabalhando intensamente com a Prefeitura, com esses financiamentos todos da Copa do Mundo, né? Então, a Prefeitura de Porto Alegre, ela vai transformar aqui o transporte, né? Vamos dizer assim, que nós vamos ter esse salto de qualidade. Até acho, Gustavo, que Porto Alegre será a cidade em que mais ganhará com a Copa do Mundo. Nós vamos ter um grande legado aqui em Porto Alegre na questão da mobilidade urbana, né? Eu tenho convicção, e quando tu fala de mobilidade... E você conhece muito bem os projetos, né? Exatamente. Então, tu fala em mobilidade, tu está falando de benefício para toda a população, né? Desde os mais necessitados, que dependem também de recurso público, mas de transporte público, mas também, né, toda a viabilidade, porque tu desonera bastante, né, a questão de transporte no momento que tu racionaliza isso. Então, nós estamos financiando vários projetos aí de mobilidade aqui em Porto Alegre. E, em virtude disso, essa parceria que nós temos com a Prefeitura, também a gente já está encaminhando a questão do metrô. O metrô e a Ponte do Guaíba. A Caixa participa também? A ponte ainda está muito incipiente, né? Porque ainda estamos na fase de elaboração do projeto e depois, no segundo momento, vai ser discutido da onde que vai sair esse recurso. Se vai haver aporte do Orçamento Geral da União e se uma parte vai ser financiamento, né? Então isso ainda está para ser definido, mas qualquer uma dessas alternativas, com certeza a Caixa vai estar presente, né? No final das contas sempre sai do mesmo lugar, que é do bolso do cidadão brasileiro que paga seus impostos, né? O resto são questões administrativas. Nós somos donos da Caixa Econômica Federal, todos nós, né? Todo o trabalhador, né, diga-se de passagem, porque essas obras, Gustavo, elas só são viáveis na medida que tu tem uma fonte de recurso que seja compatível, né, com a arrecadação municipal. Então, o recurso do FGTS, né, que é do trabalhador brasileiro, acaba sendo direcionado para esses financiamentos. Claro que a taxa de juro que é cobrado num financiamento desse é o suficiente para remunerar a conta do trabalhador, mas também permite um endividamento, né, por parte do ente que toma o empréstimo compatível com a sua. Não é um recurso de mercado. Sim, que tu busca para fazer um investimento desse. E o trabalhador não vai perder nada disso. Não, pelo contrário. Claro. Isso é um recurso que é garantido na medida em que todo ente público que toma um empréstimo, né, ele tem que ter ele apresenta uma garantia. Então, o risco dá para dizer que é praticamente nulo. Inclusive, é outra utilidade, outro mecanismo que a Caixa Econômica participa muito, né? A questão do FGTS, do seguro-desemprego. Como é que funciona toda essa mecânica? Existe uma interação entre os órgãos federais e regionais de trabalho e eles repassam os recursos à Caixa e a Caixa é o agente distribuidor disso? Exatamente. Por exemplo, tu falaste aí do PIS, né, seguro-desemprego. Isso são programas do governo federal e que eles já são administrados, né, integralmente pela Caixa. Então, são programas já elaborados pelo governo federal e que a Caixa é o agente operador. Então, nós administramos a aplicação do recurso e também somos responsáveis, né, por fazer esse recurso chegar na mão do trabalhador ou, no caso, por exemplo, do seguro-desemprego, né, do cidadão que venha a perder o emprego. Então, ele encaminha a questão documental e hoje está muito rápido, desburocratizado isso, e ele já começa a receber esse benefício diretamente na Caixa. Eu acho que muitas vezes existem dúvidas, né, de quem está nos assistindo, por exemplo, da segurança das lotéricas. Uhum. Eu gostaria até que você tranquilizasse um pouco as pessoas que acham que não podem pagar uma conta na lotérica, tem uma certa dúvida, não, para ter segurança eu preciso pagar essa conta no banco, tem que ir até a Caixa. Como é que é esse processo entre as lotéricas, que é mais um braço de distribuição da Caixa, e a Caixa Econômica?
Olha, essa é uma relação construída já há muitos anos, né? E que hoje eu te diria assim que eles têm um papel fundamental na atuação do banco. Sim, teve um ganho de produtividade enorme, diminuição de filas. Exato. E hoje, assim, os próprios órgãos públicos, né, quando conveniam com a Caixa para fazer arrecadação, eles visam justamente, né, essa questão de ter as opções de pagamento. Né? E os lotéricos, eles preencheram essa lacuna muito bem. E hoje a gente tem essa parceria já consolidada, né, com os lotéricos. Eu diria assim, respondendo a tua pergunta, que o sistema, né, do lotérico é o sistema da Caixa. Então, toda a segurança para a pessoa que utiliza o serviço da lotérica, né, é o sistema da Caixa que está lá dentro, né, no momento que ele tem o documento autenticado. Né? É como se ele tivesse pago isso dentro do banco, porque nós, imediatamente, tudo que é autenticado, que é registrado dentro do lotérico, está dentro do sistema da Caixa. Né? Então, ele não arrecada e depois informa a Caixa. Não, ele está utilizando o sistema da Caixa e nós temos um acompanhamento online dessas operações aí. Então, é extremamente seguro, né, para quem utiliza esse canal aí de pagamento, enfim, ou até de recebimento de benefício, né? Hoje o lotérico, por exemplo, ele paga também o Bolsa Família. Então, eu desconheci esse fato. Todos os benefícios dos programas sociais já podem ser acessados diretamente no lotérico. E os sistemas são interligados? São interligados, né? Todo o sistema operacional é da Caixa. Então, até deixa eu ilustrar isso aí que eu acho bastante importante a gente fazer essa divulgação. Pode ter, por exemplo, um bairro em que esteja desassistido de uma agência bancária, né? E a pessoa, por exemplo, tem um benefício do Bolsa Família. Ele chega no lotérico com o cartão e recebe o benefício ali. Não precisa se deslocar até uma agência bancária para receber esse benefício. Ele recebe ali mesmo no lotérico, claro, mediante o cartão, a senha, né? Mas isso tudo já está, como é que dizer assim, em operação e funcionando. Então, é total a segurança dessa operação para a Caixa. E não existe risco de fraude? Nenhum sistema que possa ser rompido, cartões falsos? Ele tem a mesma segurança em aceitar esse cartão? Sim, esse cartão aí é como se fosse um cartão bancário, né, de qualquer instituição, de conta corrente, enfim. É um cartão que ele tem chip, identificador. Então, no momento que ele é emitido, né, veja bem que a pessoa que é o beneficiária do recurso, ele já foi cadastrado, ele tem um número de NIS. Já está pré-acreditado o dinheiro. Exatamente, ele tem um número que a gente chama de NIS, né, que é o número do benefício social dele, e esse cadastro ele é gerido, né, pela Caixa, mas a Caixa informa o Ministério, né, quantos estão recebendo, quem cancelou, quem recebeu. Então, e esse cadastro, então, a Prefeitura passa para a Caixa e a Caixa processa esses pagamentos. É um sistema muito rápido, Gustavo, e muito seguro. Isso é bom, tem que ser confiável, porque o recurso do cidadão brasileiro tem que ser muito bem zelado. Rubem, nós vamos para o nosso intervalo agora, nossa conversa está muito boa e a gente retoma a partir daqui no segundo bloco, ok? Ok, vamos lá. Bom, vamos para o nosso intervalo, fique conosco, nós voltaremos em seguida. Estamos de volta com o programa Interação, conversando com o Rubem Danilo Albuquerque, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Rubem, nós falávamos no bloco anterior essa questão dos distribuidores, né, e dos benefícios, né, usando a rede lotérica para distribuir esses benefícios sociais que a Caixa faz o gerenciamento e a distribuição. Eu queria falar um pouco do crédito pessoal também, que a Caixa fornece, aí já falando o banco como um banco de mercado. Né? Perfeito. Mas usando essa rede de distribuição, a gente pode chegar num momento em que aquelas pessoas que quiserem um crédito pequeno, vamos falar aí R$500, não poderem ter, para não existir uma burocracia maior, alcançar esses empréstimos nas próprias lotéricas, na rede lotérica? Será que a gente chega lá? Olha, Gustavo,
está se trabalhando para isso, né? Então, primeiro assim, ó, eu acho que é importante dentro dessa colocação dizer que é o seguinte, o produto já existe, né? Estamos aqui falando do microcrédito. Microcrédito, perfeito. Né? Então, são justamente para esses pequenos empreendedores, via de regra, empreendedores que não estão formalizados ainda, né? Então, essas pessoas já têm acesso ao microcrédito, né? Por que o dinheiro é tão caro ainda no Brasil? A gente vê o juro básico, aquele que o governo determina, né? O menor da história, 7,25 ao ano, mas as pessoas quando vão pegar o dinheirinho lá na ponta, vêm, mas eu tenho que pagar tudo isso por pegar esse dinheiro emprestado. Dá uma aula aqui pra gente, Rubem. Por que é tão caro ainda? Será que não tem muita gente que não paga aquele compromisso e aí quem paga tem que pagar pelo outro? Como é que funciona? Olha, Gustavo, eu acho excelente esse tema aí, porque é uma coisa recorrente isso, né? A gente conversa isso no dia a dia com o nosso cliente, enfim, até com os beneficiários ali de programas. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o Brasil, infelizmente, ainda está com níveis de taxas de juros muito elevadas, assim, em relação, né, a outros países que têm uma economia quase até equilibrada como a nossa. Mas nós ainda estamos com juros muito altos. Do ano passado, a Caixa lançou o programa Caixa Melhor Crédito, em que nós fomos pioneiros aí na questão da baixa de juros. E aí eu vou te dar um dado muito interessante, né? Um cheque especial há 12 meses atrás, tu estarias com uma média aí de 8% a 10%. Ao mês. Ao mês, né? E tu tem uma taxa de juro referencial no mercado, que é a Selic 7,25 ao ano, né? Então, um descompasso assim muito forte. E a Caixa iniciou um processo de baixa de juros, né, adequando a sua estrutura interna, os seus serviços, para permitir essa baixa da taxa, né? E a gente chama aqui do spread, que é o ganho bancário, mas nós adequamos isso e permitiu, né, todo esse processo que a Caixa lançasse um programa de baixa de taxas, né, que foi um sucesso. Hoje está quanto, Rubem? Olha, hoje, para gente ter uma ideia, assim, um cheque especial, a taxa maior dentro da Caixa é 4,5%. Já está bem mais ajustado. Em relação aos 12 meses, né, Gustavo, que nós conversávamos, houve uma redução sensível, né? Mas ainda, né, levando em consideração a taxa referencial ano, 7,25, e uma taxa de 4,50 no mês, né, ainda é uma taxa um pouco alta. E aconteceu a mesma coisa com o crédito imobiliário, ou seja, aquelas pessoas que existe uma demanda reprimida enorme, Rubem, as pessoas ainda moram muito de aluguel, alguns moram de favor, na casa de familiares, aquela pessoa que quer ter a sua casa própria, que tem aquele plano, que precisa do dinheiro para ir lá construir o seu imóvel. Esse dinheiro está menor? Está custando menos? Olha, foi o mesmo processo? Foi o mesmo processo, Gustavo. Para te teres uma ideia, é que assim, ó, os financiamentos imobiliários, tá, via de regra, eles são por faixa salarial, né? E dependendo também dos valores que tu está tomando, né? Tomando. Então, são vários aspectos que são levados e por isso, Gustavo, que existem várias linhas de crédito. Mas olha o dado que eu vou te dar agora. Nós temos hoje financiamento habitacional com taxas a partir de 4,5% ao ano, dependendo da renda do trabalhador, né? Claro que eu estou me referindo a essa taxa, ela beneficia sempre a menor renda. Então, quanto menor a renda, menor o juro que a pessoa paga. Que esse é um juro baixíssimo, é menor que a taxa diferencial. Baixíssimo, né? Menor que é um dinheiro subsidiado. É um subsídio, né, que incide aonde? Veja bem que nós tivemos aí também, ao longo desses 10 anos, um realinhamento dos financiamentos habitacionais. Normalmente o subsídio estava atrelado à unidade habitacional. E agora não, tu faz ao CPF do cidadão a renda da pessoa. Então, se a pessoa tem uma renda, né, dentro de um intervalo, né, pequeno, quanto menor a renda dele, menor é a taxa do juro. Então, isso é escalonado. E aí, respondendo a tua pergunta, esse programa que a Caixa iniciou, o Caixa Melhor Crédito, beneficiou em muito a habitação. E em todas as faixas de renda. Que vem crescendo o nível do volume, né, do montante de dinheiro aplicado mais de 30% ao ano, não é isso?
Exatamente. No ano passado, em relação ao ano passado, nós crescemos 30%, tá? Mas assim, ó, deixa eu te dar ainda um dado mais revelador. Em 2002, a Caixa, que é o maior agente financeiro habitacional do país, nós emprestávamos 5 bilhões ao ano. Nossa. O ano passado, nós estávamos emprestando 5 bilhões a cada 20 dias. Nem um mês. Então, assim, ó, foi um salto, né? Um verdadeiro salto. E vários fatores, Gustavo, contribuíram para isso, tá? Desde a questão da baixa da taxa de juros, mas também, né, a melhoria de renda das pessoas. E o nível de emprego, né? Que acho que dá segurança para as pessoas se endividarem. E veja bem agora outro dado revelador. Como se fechou o ano passado um recorde absoluto, né, de financiamentos habitacionais, nós emprestamos mais de 100 bilhões o ano passado em habitação. Esse recurso, tá, ele financia a aquisição de imóveis usados, mas também a produção. E então, a geração de emprego por consequência. Esse comentário que tu fizeste, eu estou vendo aí que está crescendo o crédito imobiliário, isso movimenta toda a cadeia, né? No momento em que tu financia a produção de imóveis, tu está financiando emprego, ao mesmo tempo tu está melhorando a renda, né? Por conseguinte, esses recursos, que uma parte são do FGTS, né, retornam ao sistema via financiamento. Então, através do próprio FGTS. Então ele se retroalimenta, né? Quer dizer, quanto mais tu gera emprego, mais tu arrecada, mais tu empresta. É um círculo virtuoso. Virtuoso, perfeito, exatamente. Inclusive a própria indústria também, né? Eu acho que é toda a cadeia, porque você tem material de construção, você tem o comércio que alimenta essa cadeia, essa indústria, o emprego, como você bem disse. Eu acho que tudo que está à volta, inclusive aqueles indiretos, né? Porque depois você vai ter os móveis para mobiliar o apartamento, o gesso que não está naquela construção, o ar-condicionado. A cadeia produtiva da habitação ela é muito grande, né? Porque aí assim, ó, entra tanto a indústria primária de produção desses insumos, mas também assim, o de serviços, né? Aí tu tem corretor, imobiliárias, então isso movimenta todo esse sistema, né? E ele, ao gerar a renda, né, ele também alimenta a fonte de financiamento. Então, tu falaste muito bem ali, nós estamos num círculo virtuoso, né, de crescimento. E a nossa expectativa, Gustavo, para esse ano é que se cresça ainda 20% em relação ao ano passado. Essa era a minha próxima questão. Na verdade, a gente vem aí de um pibinho, como a presidente costuma dizer, né? O ano passado, o ano de 2012, não foi um ano tão pujante. A questão dos imóveis cresceu ainda, não no ritmo que vinha crescendo, mas como é que vai ser esse ano que você já trouxe e os próximos 2 anos, para a gente não ir num horizonte muito distante? As pessoas que estão aí buscando adquirir seu imóvel podem ter tranquilidade, vão ter esse recurso, vão ter essa opção? Pois então, a produção habitacional, eu acho que isso é importante a gente ter assim, ó. Isso é um medidor de mercado muito forte, né? Então, quando tu vê assim que existe, não vou dizer que está pleno emprego, porque essa é a situação ideal. Mas estamos em níveis confortáveis hoje. Muito confortáveis, né? Então, assim, eu diria assim, a escala de serviço, né? A geração de emprego na área da indústria, da construção civil? Da construção civil, ela está muito aquecida. Isso se refletiu aqui em várias capitais, né? E a gente sente isso também pela valorização dos imóveis, né? Conforme esse movimento, então é uma tendência aí das áreas, né? Enfim, vazias que podem ser ocupadas, terem uma elevação de preço. E esse fenômeno foi sentido aqui em Porto Alegre. Eu acho que a tendência é que isso permaneça. A gente está aí fechando, aí já caminhando, né, para o fechamento do primeiro trimestre, e o que nós temos observado, né, é que nós temos mantido os níveis, né, de contratação do ano passado. Isso é uma boa notícia. Uma pequena, né, a possibilidade, aliás, constatação de alta, mas ainda é muito prematura. Eu creio que a gente vai crescer sim esses 20%, né? E tomara que a gente continue crescendo mais 20 ou até mais nos próximos anos. E a questão do emprego ela é importante na medida em que o emprego, né, ele permite que a pessoa tenha a segurança de ir buscar um financiamento,
certo? Então, como a gente está nesse processo, eu acho que tu falaste muito bem ali, olha, a gente não teve um crescimento no PIB. Não tivemos. Mas o nível de emprego está mantido. Né? Eu acho que isso é o mais importante e que a gente não perca esse caminho. Rubem, quero agradecer muito a sua participação. Estamos no final do nosso programa. Nós poderíamos gravar mais um programa inteiro, que assuntos não faltariam. Parabéns pelo seu trabalho na Caixa Econômica Federal e pela importância que a instituição tem para a sociedade brasileira. Parabéns. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí para levar mais informação aí ao nosso público. Muito obrigado. Obrigado também a vocês, nossos amigos do programa Interação. Não esqueçam, vocês podem interagir conosco através da nossa página do Facebook do programa Interação, pelo e-mail da nossa Ubra TV, a ubratv@ubratv.com.br, ou também pelo nosso site no www.gustavon.com.br. Até nosso próximo programa.